Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Quero começar esse vídeo te dando a oportunidade de concorrer a este belíssimo livro, Histórias de Sonhos da Bíblia, feito aí pela Sociedade Bíblica Brasileira, um livro muito interessante que vai falar sobre sonhos. Como você vai fazer para ganhar esse livro? Qualquer pessoa que for inscrito no canal, que fizer um comentário, seja ele qualquer, aí na descrição, já está concorrendo aí a este livro. No vídeo de hoje, um vídeo muito especial, vai falar sobre uma das parábolas mais falada e mais lida e mais ilustrada aí das que Jesus falou, que é a parábola do semeador. Essa parábola ela é interessante porque vai falar de 4 características de pessoas que recebem aí a palavra de Deus. E eu gostaria então que você prestasse bastante atenção para ver aonde você se encaixa. E se você gostar do vídeo, compartilhe com um amigo ou com uma amiga, que este amigo ou esta amiga esteja talvez precisando de ouvir essa mensagem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós temos o sonho de conseguir alcançar 2.000 inscritos. Você pode nos ajudar. A parábola do semeador está no capítulo 13 do livro de Mateus, no capítulo 4 do livro de Marcos e no capítulo 8 do livro de Lucas. É uma parábola que está nos evangelhos chamados evangelhos sinóticos, ou seja, os evangelhos que têm muitas coisas que são bem parecidas. Neste caso, aqui no capítulo 13, olha como é que Jesus conta a parábola. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grande multidão se reunia perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinheiros cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. E ele termina dizendo: quem tiver ouvidos, ouça. Veja, essa parábola, ela é uma parábola que faz parte do dia a dia de qualquer pessoa que trabalha no campo. Você vai sair em um campo para plantar, pode acontecer de uma parte da semente cair à beira do caminho. Pode acontecer de uma parte do caminho cair sobre algum lugar onde tem pedras, onde tem rocha. Pode também acontecer de, antes de você lançar sobre a terra arada, ela cair sobre aqueles lugares que não foram arados, cheio de mato, e assim sucessivamente. E pode também, e com certeza vai acontecer, de a semente cair exatamente em um lugar onde a terra foi bem preparada. Jesus conta essa história para que as pessoas pudessem fixar qual paradeiro cada ser humano poderia fazer da palavra de Deus. O que você tem feito da palavra de Deus? Onde você tem acolhido a palavra de Deus? De fato, você ama a palavra de Deus? Jesus terminou de contar essa parábola e os discípulos não entenderam o porquê que Jesus contou aquela história. E aqui, no verso 10, os discípulos então se aproximam de Jesus e fazem a seguinte pergunta. Então, se aproximando os discípulos, lhe perguntaram: por que ele fala por parábolas? E aí Jesus então vai explicar por que ele fala por parábola, e ele vai então, a partir ali do verso 18, ele vai explicar o significado da parábola. Olha como Jesus explica esta parábola. Eu vou parar ponto a ponto da explicação de Jesus, e aí nós vamos ganhar compreensão. A primeira parte diz o seguinte: atentai, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata-lhe
o que lhe foi semeado no coração. Este, ele diz, é o que foi semeado à beira do caminho. Veja, algumas pessoas ouvem a palavra de Deus e ao ouvir a palavra de Deus, algumas pessoas elas não compreendem ou talvez acham que não é para ela, e aí o inimigo astuto, querendo tirar o mais rápido possível a palavra de Deus do coração daquela pessoa, ela começa a dizer, olha, isso não é para tu não, é melhor outra coisa, sai dessa. Às vezes envia um amigo, às vezes envia uma pessoa e faz com que essa pessoa ela não atente para ouvir a palavra de Deus e ela se desvie. Ela simplesmente ouviu a palavra de Deus e disse, coisa chata, não dá para mim não. Esse negócio de Bíblia, essas coisas não dá para mim. Então esse primeiro grupo são as pessoas que ouvem a palavra, mas nem sequer brota. O inimigo vai lá, talvez use um amigo, use alguém, e ela nem brota. Ela vai ser tirada antes que a pessoa ouça de fato e crie alguma raiz em seu coração. A segunda parte da parábola está a partir do verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, eis que este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Verso 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. A segunda parte de pessoas, pelo que Jesus fala, são pessoas que quando ouvem a palavra de Deus, ouvem com muita alegria, gostam da palavra de Deus. Mas o problema é que quando você ouve a palavra de Deus, você começa a perceber que a palavra de Deus não é uma coisa assim tão fácil de seguir. Se você olhar em um vídeo anterior, nós falamos sobre como conquistar o reino de Deus. E a Bíblia diz que sem esforço ninguém vai entrar no reino dos céus. Jesus diz, no mundo tereis aflição. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus manda entrar por um caminho estreito. Ele diz, ande pelo caminho estreito. Ele diz que larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitas pessoas que trilham por esse caminho. Neste texto, as pessoas ouvem aí a palavra, amam a palavra, mas começam a perceber que há um preço a pagar. Existe um caminho difícil a ser percorrido. E muitas pessoas não querem se prestar a este papel e acabam dizendo, não, eu não quero. Algumas pessoas chegam a dizer assim, olha, eu quando não era da igreja, eu era mais feliz. Outros chegam a dizer assim para mim, olha, depois que eu entrei na igreja, a minha situação, a minha vida se tornou difícil e se tornou complicada. No versículo 22, o texto continua dizendo o seguinte, e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Eu costumo dizer, já selecionando essas três primeiras partes, o primeiro nem sequer nasceu. O segundo, se você for olhar, ele nasce e ele seca, porque ele não tem raiz, ele não aguenta suportar as coisas. Mas esse terceiro grupo, ele se você olhar, ele não morre, mas ele também não dá fruto. Ele é aquele que está mais ou menos ali na igreja, mas ninguém... Tem gente que olha assim e diz assim, rapaz, eu passei da igreja igual fulano e tal, que está lá na igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu não quero ser crente desse jeito, não. Tem pessoas que estão dentro da igreja e são pessoas espinhosas, pessoas ruins, pessoas ingratas, pessoas odiosas, pessoas rancorosas. E muitas vezes a igreja deixa de dar fruto por conta dessas pessoas. Sabe, quando o evangelho entra dentro de nós, ele entra dentro de nós para nos transformar em uma nova pessoa, para nos fazer ser mais amorosos, para ser mais cuidadosos, para sermos pessoas mais simples, humildes, honestas. O texto aqui está dizendo que essas pessoas, elas não dão frutos, elas não morrem, mas elas não dão frutos. Elas não conseguem fazer com que os seus anos de igreja produza nem sequer a ideia de alguém dizer, olha como fulano está melhor. A última parte da parábola é a semente que cai em terra boa. Vamos ver o que a Bíblia diz?
Mas, verso 23, o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Uma coisa interessante também aqui dessa parábola, para que nós possamos pensar, é que não são muitos as sementes que caem no meio do caminho. Caem sementes no meio do caminho, mas não são muitos. Não são muitas as sementes que caem nas pedras. Não são muitas as sementes que caem nos espinhos. Mas quando você tem uma tarefa de terra boa, preparada, que você semeia, sabe, essas boas sementes vai fazer uma grande produção. Jesus Cristo nos diz então algumas coisas interessantes sobre essa parábola. O semeador é toda pessoa que lança a palavra de Deus no coração das pessoas. Os terrenos que eu falei, a beira do caminho, o rochoso, o espinhoso e a terra boa são os nossos corações. É como nós recebemos essa mensagem. Aquela ave ali que tira ali é Satanás, a Bíblia deixa clara. Sabe de uma? Deus quer que nós possamos produzir frutos. Frutos para que as pessoas olhem para nós e percebam como o Evangelho foi eficiente em nossas vidas. Que Deus abençoe a você, que a palavra caia no seu coração e que seu coração esteja limpo, que o seu coração esteja arado e que o seu coração seja um coração receptivo para produzir bons frutos. Deus te abençoe.